Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então, vamos ao relato de hoje. Nossa, eu coloquei um negócio para eu não esquecer de fazer aqui. Eu esqueci. Ai, tudo bem, agora já foi. Vamos pro relato. Que é este. A amiga maledite do trabalho. Tem muito, né? Olá, Ana e Matheus, tudo bem? Eu acompanho o canal de vocês há bastante tempo. Deixa eu só ver o que é aqui. Acho que é uma... deixa eu só ler a primeira parte aqui. É uma moça. Meu nome é fulana, acompanho o canal de vocês há bastante tempo. Tá. Sou muito fã do trabalho que fazem com tanto respeito, carisma e verdade. Resolvi reunir coragem para compartilhar um relato sobrenatural que vivi no meu ambiente de trabalho. Foi uma experiência intensa. Tá, segue abaixo o relato. Ficaria muito feliz se pudesse ser lido no canal. Desde já agradeço imensamente pela atenção e pelo carinho de sempre. Um beijo para você, muito obrigada, mas agora sim, vamos ao relato. Então ela tá dizendo aqui, né? Acompanho o canal de vocês há bastante tempo. Ela repetiu aqui isso daí. Sou muito fã do trabalho que fazem com tanto respeito, carisma e verdade. Resolvi reunir coragem para compartilhar um relato que vivi no meu ambiente de trabalho. Então, agora sim, a amiga maledite do trabalho. Será que ela fez ou será que ela faz trabalho para mim? Me chamo fulana. E ela deu um nome fictício para ela aqui no relato. A hora que for preciso eu falo, tá? Sou da região norte do Brasil e atualmente moro em São Paulo. Tenho 31 anos e sou mãe de um bebê lindo. Desde já agradeço por ler o meu relato e este relato aconteceu em 2024. Eu conheci o seu canal quando entrei na empresa onde trabalho hoje e desde então escuto todos os dias. Seus vídeos viraram a minha companhia diária. E ouvindo o canal, percebi que houve uma maledite na minha vida e eu criei coragem para enviar o meu relato. Eu trabalho em uma multinacional e o que vou relatar aqui aconteceu lá mesmo, dentro da empresa. É uma história com uma certa maledite. E vou dividir por tópicos, pois assim acho que será mais fácil de entender. Não haverá nomes e, se houver, serão nomes fictícios. Vou resumir o que eu puder, e se tiver algum erro de ortografia, peço desculpas. O retorno ao trabalho. Então, parte 1, o retorno ao trabalho. Eu estava voltando para o mercado de trabalho depois de ter passado 1 ano e 8 meses em casa. Primeiro cuidando da minha gestação. Peraí. É que eu fico olhando se não tem coisa da escola. Cadê? Cuidando da minha gestação e depois do meu bebê, né? Ficar tanto tempo em casa, para quem sempre trabalhou, foi quase uma tortura. Cheguei a entrar num estado que beirava a depressão. Não conseguia mais dar conta de arrumar a casa, passava o dia trancada no quarto com meu filho e me sentia culpada por desejar voltar ao trabalho e deixá-lo na creche. Foi um conflito doloroso. Eu queria trabalhar, mas também queria estar com meu filho. É sempre assim. Matriculei ele na creche, mas demorei 1 mês para levá-lo antes de começar a busca pelo emprego. Olha, foi difícil. Enfim, segui firme e participei de todas as etapas da entrevista da nova empresa. Na entrevista final com os diretores, eu conheci a tal maledite. Na época, eu não fazia ideia do que estava por vir. Eu achei ela super legal. Conversamos enquanto aguardávamos e de cara já nos demos bem. Eram 2 vagas e 3 pessoas na disputa. Eu, ela e um rapaz. Fui aprovada e tive que participar de uma apresentação dos produtos da empresa e, para minha surpresa, ela também estava lá. E eu fiquei feliz por nós duas. A amizade. Nos primeiros dias, nos tornamos inseparáveis. Almoçávamos juntas, conversávamos sobre tudo. A equipe era composta por 5 pessoas. Os veteranos ficavam mais entre si e nós, as novatas, ficávamos juntas. Mas logo começamos a perceber algumas coisas. Fofocas de trabalho.
A Maledite parecia não conseguir se adaptar ao trabalho. Eu achava que era só dificuldade de começo, sabe? Que ela estava tentando e tal. Conversava sobre tudo com ela, desde trabalho até a minha vida pessoal e fofocas. A Maledite. Bom, a Maledite era uma pessoa super articulada, conversava bem, parecia que sabia de muitas coisas. Ela não gostava muito de ser ensinada, falava que já sabia fazer tudo. Até os veteranos comentavam que ela era um pouco orgulhosa e não gostava de escutar. Mas eu via que ela tinha um ar de inveja. Mas eu não ligava para isso. Eu tinha uma autoestima lá no céu. O gerente da equipe. Bom, o nosso gerente era complicado no início. Ele pegava muito no meu pé, mas eu sempre fui muito curiosa e queria aprender tudo sobre o produto. Eu perguntava o tempo todo e ele dava umas respostas secas, ríspidas. Me irritava demais. Já a Maledite não fazia nenhuma pergunta. Desde quando entramos na empresa, não fazia perguntas, para não levar as patadas dele. E ela tinha as mesmas dúvidas que eu. Eu sei porque nós conversávamos pelo WhatsApp. Eu e a Maledite sempre comentávamos isso. Ela falava mal dele direto, dizia que ele vivia de cara fechada, que ele era grosso e que só era legal com uma funcionária específica da equipe. Eu concordava, porque eu achava ele rígido e grosso mesmo. Tanto que com um mês de empresa, eu tretei com o gerente por conta de um acento em uma frase que estava faltando em um texto. Ele me corrigiu e eu respondi via WhatsApp. Obrigada, professor. Ele ficou pé da vida comigo e falou para a sala toda ouvir. Eu não sou o professor, eu sou o gestor e estou aqui fazendo o meu papel. Gente, eu só respondi assim porque já estava farta de tanto ele pegar no meu pé, tá? Mas com o tempo comecei a mudar a minha visão. Eu descobri que ele morava em um bairro próximo ao meu e começamos a pegar o metrô no mesmo sentido. Foi aí que a convivência aumentou e começamos a nos conhecer melhor. Ele me contou que, além da pressão do trabalho, estava passando por problemas pessoais, a mãe com problemas cardíacos e o filho em depressão, inclusive com episódios de automutilação e tudo mais. Desde que assumiu a gerência, ele vinha carregando um peso enorme. Eu entendi que aquele jeito rude era, na verdade, um reflexo de tudo isso. Passei a enxergá-lo com outros olhos. Mesmo mais próximos, a gente não almoçava junto, e eu continuava almoçando com a minha amiga Maledite. Mudança de sala e o afastamento da Maledite. Depois de um tempo, mudamos de sala. Fomos para um ambiente compartilhado com os chefes e o gerente. Para o meu desespero, ele me colocou ao lado dele. Disse que queria acompanhar o meu trabalho mais de perto. Eu achei que ia ser um inferno, mas começamos a nos dar muito bem. Ele só ria comigo na sala, dava umas patadas de amor e eu revidava. Quem tem amigos passivo-agressivos sabe como é esse afeto de amor. Enquanto isso, a Maledite se afastava de mim aos poucos. Por motivos óbvios, porque eu estava mais próxima do gerente e ela não gostava dele, né? E meio que comecei a defendê-lo dela. Ela começou a se aproximar dos veteranos e a me deixar de lado. A Maledite estava ficando extremamente reclamona. Ela reclamava do salário, reclamava do clima, reclamava do gerente, especialmente, né? Dizia que a sala estava carregada de energia ruim por causa dele, mas nunca teve coragem de conversar com ele de verdade, só reclamava pelas costas. Com o tempo, percebi que ela estava se afastando mesmo. Começou a andar com o pessoal antigo, até mesmo aqueles que ela criticava. Sim, ela falava mal deles para mim. Um deles sentava na frente dela e ela dizia que ele tinha cheiro de chulé. Teve uma vez que eu contei na mesa, com todos, que estava voltando para casa e um carro começou a me seguir. Eu corri, acabei caindo e ralei o joelho. A reação dela foi a seguinte: quem é que vai querer sequestrar você? E riu. Eu olhei para a cara dela com uma expressão de quem claramente não gostou.
comecei a perceber o quanto ela estava... eu quero espirrar agora. Não espirrei. Bom, continuando. Comecei a perceber o quanto ela estava sempre querendo me diminuir. Num desses dias, voltando para casa com o gerente, ele me contou que a escola havia ligado porque o filho dele tinha se cortado no banheiro. Eu sou mãe, nem consigo imaginar a dor que ele estava sentindo. No dia seguinte, ele chegou mais cedo do que eu. Quando entrei, perguntei se estava tudo bem com ele, com o filho, e ele disse que ainda não tinha falado com o filho, pois ele estava com a mãe. A Maledite chegou em seguida, deu bom dia e ele só acenou com a cabeça. Na hora do almoço, ela veio cheia de reclamação de novo, dizendo que deu bom dia para o gerente e ele nem olhou na cara dela. E mais uma vez dizendo que ele deixava o ambiente pesado. Aí eu, já cansada de ouvir sempre a mesma coisa, falei: "Você já parou para perguntar se ele tá bem? Você nem sabe pelo que ele tá passando. Tenta ver o lado dele." Guardem essa informação. Bom, seguimos a vida. Mas as reclamações constantes sobre a empresa estavam me deixando para baixo. E uma vez, quando ela foi reclamar de novo, aí eu perdi a paciência e soltei: "Mana, se você não tá satisfeita, procura outro emprego. Já pensou que você pode estar ocupando o lugar de alguém que realmente precisa? E realmente estaria feliz em estar aqui?" Isso daí foi eu que acrescentei. Todos ficaram em silêncio. A partir dali, se fosse na 5ª série, todo mundo ia estar assim: "Vixe, vixe, vixe." Mas são adultos, então ficaram quietos. A partir dali, ela se juntou ainda mais com o pessoal antigo. Os mesmos que ela vivia falando mal. Chamava um de chulé pelas costas, mas quando ele fazia algo legal, ela soltava: "Nossa, você é demais, parabéns." Pura falsidade. Como ela estava com dificuldade na empresa para desenvolver o seu trabalho e eu estava a todo vapor, sempre que marcava uma reunião dava para ver a raiva dela. E ela não me dava os parabéns como fazia com os antigos, com os outros. Bom, as implicâncias e a mentira. Nesse ponto eu já sabia, ela não era mais minha amiga. E como todos os dias ela ia para a estação com os antigos, eu tinha quase certeza de que ela falava mal de mim para eles. Até porque um dia eu peguei ela falando em meu nome enquanto caminhava com eles. Estavam à minha frente e eu vim atrás, e eu ouvi tudo. Quando percebeu que eu estava logo ali, ela ficou toda errada, tentando mudar de assunto. Nosso gerente era bem atento à produtividade da equipe, e um dos antigos, que por acaso sentava do meu lado, ficava no celular o tempo todo. Era aplicativo de relacionamento, conversa pra lá, foto pra cá. Mas, sinceramente, eu nunca cheguei a ver o que ele mexia de fato. Eu só via o celular assim se movimentando, mas não dava muita atenção pra isso. Até que um dia o gerente fez uma reunião geral e soltou essa: "Pessoal, vamos focar mais, parar com os aplicativos de relacionamento no horário do trabalho." O recado foi direto. E claro que o tal menino do app entendeu que aquilo era para ele. No outro dia, o menino do aplicativo veio conversar comigo. Ele falou que comentou com os antigos que aquela indireta do gerente era para ele. E adivinha? A Maledite disse que eu tinha contado pro gerente que ele vivia no aplicativo. Eu? Gente, eu nem sabia disso. Ele mesmo veio falar comigo e percebeu pela minha cara de choque, porque eu fiquei literalmente de boca aberta, que eu não tinha sido eu. Ele entendeu na hora que a tal Maledite estava jogando veneno por trás, tentando me colocar contra eles. Depois disso eu decidi. Eu não ia mais nem olhar na cara dela. E olha, quando eu desprezo alguém, eu desprezo com força. A pessoa pode estar ali, na minha frente, mas pra mim vira ar. Insignificante. Ela percebeu isso. E o mais interessante, os antigos também começaram a se afastar dela. A máscara estava caindo. Foi aí que ela correu pro gerente. Chorou, mas chorou mesmo. Chorou assim de lágrimas, sabe? Disse que estava se sentindo sozinha, deslocada, e ainda teve a cara de pau de dizer que eu a tinha forçado a escolher um lado.
Ou ela ficava com os antigos ou se aliava ao gerente. Na verdade, o que aconteceu foi que lá atrás, quando eu tentava aconselhá-la, eu cheguei a dizer que talvez ela devesse olhar o lado do gerente, que ele podia estar passando por alguma coisa, só isso. Mas ela distorceu completamente tudo. Quando o gerente me contou, eu fiquei furiosa. Nossa, eu queria arrancar o cabelo daquela menina. Disse assim: então chama ela aqui. Vamos resolver isso na frente de todo mundo. Eu quero perguntar na cara dela se eu falei isso mesmo. Ela queria me isolar, colocar todo mundo contra mim. Os antigos, o gerente, todo mundo. E foi aí que eu entendi de vez. Não era só falsidade. Tinha algo além disso. Algo mais profundo. A sabotagem. Eu sou avaliada por produtividade. O sistema registra tudo. Sempre olhava o desempenho dos colegas para não ficar atrás. E num período de 3 dias eu trabalhei feito uma louca, mas a produtividade não subia. Eu fiquei com 36 atividades e depois caiu para 33. E eu achei estranho, mas pensei que fosse falha do sistema. Confesso que eu deixei passar no começo, mas depois eu resolvi conferir novamente a minha produtividade no sistema e percebi que algo estava errado. Perguntei discretamente para aquele colega ao lado se ele também notava esse tipo de erro. Ele disse que não, inclusive confirmou que antes do almoço havia visto a minha produtividade em 36 e que era estranho ter baixado para 33. Na parte da tarde, precisei cadastrar uma informação da empresa com a qual eu havia conversado mais cedo. Para minha surpresa, a empresa simplesmente tinha sumido do sistema. Eu achei estranho demais. Perguntei ao analista responsável se ele havia excluído alguma informação e ele respondeu que não. Foi aí que eu me lembrei de um detalhe importante. Um dia ele havia liberado o acesso ao sistema para Maledite. Então ela tinha acesso ao sistema. Quem tem acesso completo pode apagar atividades e empresas cadastradas. E eu, já desconfiada das atitudes dela, resolvi procurar o suporte da plataforma. Queria descobrir quem havia removido aquela empresa. E adivinha? Não foi só uma, mas várias atividades haviam sido apagadas do meu sistema. E quem apagou? Sim, ela, a Maledite. Na hora o sangue me ferveu. Fui conversar com o analista e disse com todas as palavras que aquilo era grave, que ela estava me prejudicando diretamente e que eu não saía da minha casa, deixando meu filho na creche para brincar de trabalhar. Eu alertei que se nada fosse feito, eu abriria uma reclamação formal no RH. Mas confesso, não fui direto ao RH. Ela tinha uma filha pequena, assim como eu. Sabia o que era ter contas para pagar. Por mais raiva que eu estivesse sentindo, o meu lado humano ainda pesou. Esqueci de mencionar um ponto importante. O gerente já havia deixado o cargo. Ele saiu porque boa parte da equipe o odiava. Fizeram tanto inferno com ele que ele preferiu sair da chefia. Quem assumiu no lugar dele foram justamente os antigos, que sempre o criticavam. Na saída, foram promovidos. A empresa estava pressionando por resultados e os rumores de cortes começaram a circular pelos corredores. O clima era tenso, silencioso, como se todo mundo estivesse tentando sobreviver no campo de batalha. E a Maledite? Ela ficou ainda mais próxima dos antigos. Era nítido o puxa-saquismo. A forma como ela os tratava havia mudado completamente depois da promoção. Aquela mesma pessoa que vivia falando mal deles, dizendo que um tinha cheiro de chulé, que o outro era falso, agora bajulava como se fossem chefes. E o pior, começou a se sentir uma chefa também. Passou a querer me ensinar coisas que nem ela mesma fazia. Desde que entrou na empresa, nunca entregou resultados. Os números dela sempre foram próximos de 0, mas se manteve ali porque era extremamente articulada diante dos superiores. Falava bonito, usava termos técnicos e parecia dominar tudo. Na prática, era o contrário.
Teve uma vez que eu estava com dúvidas sobre o produto e fui perguntar para o analista me ajudar. Fiz a pergunta e adivinha só? Ela pediu para eu repetir porque não tinha entendido. Estava de fone, não ouviu. Olhei para a cara dela e me virei de novo para o analista e refiz a pergunta. Aí ela me solta. É sério que você vai me ignorar, fulana? Então eu me virei para o analista e falei, então, Mário, eu tô perguntando para você. Ela só faltou se esconder debaixo da mesa. Nesse meio tempo, eu já não me sentia bem ao lado dela. Ela mudou de lugar por conta da história do chulé. E o mais incômodo de tudo, ela sentava bem na minha frente. Era uma presença estranha, sabe? Às vezes ela nem dizia nada, mas eu sentia um peso. O ambiente já não era apenas tóxico, era carregado mesmo. Não só de estresse, mas como se algo ruim estivesse sendo alimentado ali dentro. Uma energia densa, silenciosa que se espalhava. Comecei a chegar em casa todos os dias completamente exausta, drenada, mesmo sem ter tido um dia difícil. Eu comecei a ter dores de cabeça frequentes, até o meu bebê vivia doente. Toda semana eu estava levando ele no hospital. O sobrenatural. Bom, o meu bebê vivia doente. Toda semana estávamos indo para o hospital e eu sempre cansada. Minha produtividade no trabalho despencando, dores de cabeça frequentes e dentro daquela sala eu sentia um peso nos ombros, como se tivesse alguém sentado ali. Sempre fui muito sensível às energias das pessoas e aquele ambiente estava me sugando. Comecei a orar todos os dias antes de entrar no trabalho, pedindo proteção ao universo, a Deus, a tudo que pudesse me ajudar. O Mário, um dos antigos, é da Umbanda. Um dia eu ouvi ela perguntando para ele se ele tinha feito alguma coisa para ela. Eu não entendi o que era e nem me importei. Mas depois disso, duas coisas bem estranhas aconteceram na minha casa. Eu moro num sobrado e numa noite eu ouvi um barulho na escada. Quando fui ver, era uma... Era uma pincha? Uma pincha? Não sei o que é isso. Que é aquelas tampinhas de garrafinha de refrigerante de vidro. Tá, uma tampinha de alumínio, essas tampinhas. Era uma tampinha que havia caído. E ela bateu 3 vezes nos degraus, sabe? Tec, tec, tec. Eu achei estranho porque eu tinha subido pro quarto e com certeza não tinha visto nada ali antes. Mas deixei passar. Dias depois aconteceu a mesma coisa. Outro objeto caiu escada abaixo. Foi aí que eu falei, não, isso não é normal. Repreendi em voz alta e decidi que iria fazer algo para proteger a minha casa, o meu filho e o meu emprego. E pedi proteção. Contei tudo pro Mário e ele sugeriu que eu fizesse uma proteção simples. E eu fiz. Então acho que de tanto eu pedir proteção e depois de ter feito aquela proteção, numa noite eu tive um sonho muito diferente e muito real. Eu estava num lugar desconhecido, cercada por várias pessoas vestidas de branco. Um círculo ao meu redor. Eu estava bem no centro, meio que de joelhos, e um homem em pé na minha frente. Havia um vento muito forte e eu via as roupas dele balançando. E eu sentia o vento bater no meu rosto. Era uma ventania muito intensa. Então o cara que estava em pé, falando alto, quase gritando, me disse: "Faça o pedido! Faça o pedido! Peça com força! O feitiço que ela fez é muito forte." E eu pedia com toda a minha força para sair da minha vida todo o mal. E ele falava mais alto ainda. E eu gritava pedindo. Não era nada cristão, nem de outra religião. Era algo, sei lá, mais espiritual. Eu senti que eu estava pedindo por libertação. E com muita força eu pedi para aquilo sair da minha vida. E então eu acordei. Eu senti a energia realmente saindo do meu corpo. Ana, eu via a energia e o vento batia forte no meu rosto. Mesmo acordada, eu ainda sentia o vento e a energia se dissipando. Era como se tudo ao meu redor estivesse se acalmando aos poucos. E eu fiquei tão leve, Ana, que eu voltei a dormir.
A demissão da Maledite. Bom, eu acordei muito mais leve e para mim foi como se todo aquele sentimento de exaustão tivesse ido embora. Eu fiquei super leve mesmo, Ana. Comentei com o Mário referente ao sonho, mas mandei por mensagem. Ele leu e quando terminou falou em voz alta na sala. Mas estava só eu, ele e a Maledite na sala. Ele comentou: "Eu tô todo arrepiado." E mostrou o braço com os pelos arrepiados. E mandou uma mensagem. Essa mensagem foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Mandou uma... Como assim? A mensagem foi de eu tô todo arrepiado também, é isso? Esse sonho parece ser uma experiência espiritual de libertação e proteção. Essas pessoas de branco são os teus guias. Ah, tá, não, agora eu entendi. Essa mensagem foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Significa que essa mensagem que eu vou ler agora para vocês foi exatamente isso que o amigo dela, o Mário, escreveu para ela, entendeu? Então aqui são palavras, acredito que do Mário, que ela apenas copiou e colou aqui no relato. Que é isso. Esse sonho parece ser uma experiência espiritual de libertação e proteção. Essas pessoas de branco são os teus guias ou entidades protetoras. Simbolizam... Ai, que susto! Caiu meu celular, eu achei que era o gato, mas aí, sabe, em meio segundo assim, o gato tá lá em cima. Eu falei, então quem que botou a mão em mim? Não é o celular que tava caindo. Ai, vamos continuar aqui. Não foi dessa vez. Voltando. Então, simboliza pureza, proteção e energias de luz. Essas pessoas, entre aspas, te guiaram para te ajudar a se libertar de uma energia negativa que estava te atingindo. Alguma influência externa negativa, talvez inveja ou alguma energia que esteja prejudicando o seu caminho e a sua paz. Quando você pede e sente essa energia saindo do seu corpo, é um indicativo de que o sonho foi uma oportunidade de liberação espiritual, em que uma energia negativa foi realmente afastada. Até onde eu sei, quando recebemos inveja ou algo mal, a primeira pessoa afetada são as crianças da casa e os animais. Então pega um cordãozinho vermelho com olho grego para proteger o seu bebê de ficar doente. Bom, terminou aqui a mensagem dele. E eu fiquei ainda mais triste com ela. Desde o início eu só queria ajudar. Eu não contei tudo, eu resumi o máximo aqui, tá? Porque teve coisas que ela fez que eu nem comentei. Até tentei conversar com ela depois que ela foi chorar pro gerente, mas ela falou pra mim que não tinha nada pra conversar comigo. Bom, depois de uma semana, a Maledite foi demitida. E ainda soltou seu veneno na hora da demissão. Disse para o nosso diretor que não teve apoio, que ninguém ajudava ela e que os analistas se faziam de surtados. Ah, gente do céu, a bicha não parava de soltar veneno. E sim, depois que ela foi demitida, o clima da sala melhorou muito. Hoje eu tenho uma amizade boa com os antigos e descobri muito mais mentiras dela. Depois que ela saiu, o ex-gerente comentou que pegava muito no meu pé porque via que eu tinha potencial, mesmo sendo cabeça dura para ouvir. Eu não sei se houve alguma coisa feita por ela ou se foi só inveja mesmo, mas hoje eu acredito muito mais nos meus guias, em Deus. Eu acredito sim que houve uma libertação, que houve uma proteção. A minha casa tá mais leve, meu filho nunca mais ficou doente. Claro, pega uma gripezinha aqui e ali, né, por causa de creche, isso é normal. Mas desde o ano passado, eu nunca mais precisei levá-lo ao hospital. E é isso, Ana, esse foi o meu relato. Eu acho que ficou bem longo. Obrigada por ler e obrigada, assombrados, por ouvirem o meu relato nessa voz maravilhosa da Ana. E se for comentar, que seja com respeito. Exatamente. Um beijão pra você, muito obrigada. Ai, maledites, né? Maledites sendo maledites. Então, tá cheio de pessoas assim, né? Quem aí tem uma maledite desse tipo no trabalho? Acho que várias pessoas têm. Então, mas o que faz mal, pra gente ver, às vezes não é só o fato da pessoa ir lá e fazer um trabalho, encomendar e mandar coisa assim, através de trabalhos e tal.
a própria energia ruim da pessoa, só dela ser uma pessoa que fica reclamando, tá toda hora reclamando de tudo, isso já derruba a energia, sabe? Já, né? Aí junta e fica fazendo intriguinha e não sei o que lá e tal. E a inveja, né? Esse olhar de inveja direcionado provavelmente à moça que nos conta o relato aqui, só isso já estava pesando, já estava fazendo mal até pro filho dela na casa dela. Então, inveja é um troço horrível, mas é muito ruim também para quem sente. Não é só para quem é direcionada a inveja, que é ruim também, né? Mas corrói muito por dentro de quem sente. E esse sonho que ela teve dessa libertação, essa coisa espiritual aí das pessoas de branco ao redor, falando para ela pedir, interessante, o homem lá de branco orientando ela a falar com força e alto. Fala! Então, tem que pedir. Se você quer alguma coisa, acho que tem que falar mesmo, botar no ar. Daí que tá o poder da palavra. Você bota no ar de coisa boa, de pedido e de coisa ruim. Quando você grita um xingamento, quando você grita amaldiçoando uma pessoa. Então, ele enfatizou, fala, mulher, o que você quer? Né? Eu quero proteção. Ela falava, eu quero, né, me liberta dessas coisas ruins. E ele fala, porque ele simplesmente poderia falar assim, ó, a gente já sabe o que você quer, então tá feito. Não. Falava, fala você, o que você quer, põe pra fora. Então ela falou e sentiu o vento, via a energia saindo, e depois disso, uma semana depois, a maledita foi demitida. Não é? Livrai-nos do mal, e a da maledita foi demitida. Rapaz. Então, se você tem uma história, uma maledite na sua vida, manda o seu relato pra gente, ok? Se for comentar, como ela disse, que seja sempre com respeito, por favor. Este foi o relato de hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.